Olá pessoal, professor Daniel aqui. Vamos para a devolutiva, correção das três questões que eu passei na aula anterior. Essas questões aí, elas versam sobre a variação linguística, que é um conteúdo muito importante aí, né, tanto em avaliações externas, né, no Enem, concurso público, né, até na dinâmica da compreensão geral dos textos, né, tendo em vista que a variação linguística nos dá uma consciência, né, dos diversos falares aí, das diversas formas, né, de se escrever ou de se falar de uma língua, no nosso caso aí a língua materna. É interessante lembrar que a variação linguística é um fenômeno natural, ela acontece naturalmente, mas influenciado por diversos contextos, seja ele de ordem social, histórico, geográfico, né? A língua, ela é dinâmica, a língua, ela não é estanque, ela não é parada. Aí vivemos num país que é continental, né? O Brasil, cada região, ela é um mundo, né? Vamos dizer assim, para que vocês compreendam, com suas características históricas, sociais, culturais, geográficas, elas guardam em si características peculiares que influenciam diretamente na forma de falar. E essa forma de falar, ela vem se desenvolvendo durante o tempo, né? E até hoje ela continua sofrendo várias variações, porque ela é dinâmica e ela é sempre modificada de acordo com o contexto ali em que ela é utilizada. Resumindo aqui, devemos chegar à conclusão que então que não há um jeito correto, né, por assim dizer, de se falar, né, mas variações, né, que devem ser consideradas dentro de cada contexto. A questão número um, pessoal, eu não vou ler o texto para que o vídeo não fique grande, é um texto de introdução da nova gramática do português contemporâneo, de Celso Cunha. Né, e lá ele vai traçar, né, uma reflexão sobre as variedades linguísticas, né? E ele mesmo assume, né, que essa variedade linguística, né, que nessa variedade linguística sempre vai ter aquela que é padrão, que é a mais prestigiosa, de maior prestígio, né? E que, portanto, ela vai atuar como um padrão, como um modelo, como uma norma. Aí o enunciado diz o seguinte: a partir da leitura do texto, podemos inferir que uma língua é. Inferir é identificar uma informação que não está clara no texto, mas que está nas entrelinhas, mas que, de acordo com o conjunto de informações que ele nos oferece, podemos chegar à conclusão. Nesse caso aí, a alternativa correta seria o quê? A letra A. Vou pegar o marcador aqui, né? Conjunto de variedades linguísticas, não consigo marcar isso. É o conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais uma alcança maior valor social e passa a ser considerada exemplar. É justamente essa reflexão que ele faz aqui durante todo o texto. E essa linguagem padrão formal, ela vai o quê? Exercer um valor normativo, né? E vai influenciar, né? Ter uma função coercitiva com relação a outras variedades. A questão de número 2 é uma questão retirada de Enem, é uma letra de uma canção do Gabriel Pensador que se intitula Até Quando. Nesse texto em específico, ele vai utilizar algumas expressões que são típicas do falar cotidiano, né, da variante coloquial, informal, né, a de menor prestígio, vamos dizer assim, de acordo com o texto de Celso Cunha, né. Eu estou só grifando aqui algumas que exemplificam, né, esses falares aí, né, virar a cara pra, né, se liga aí, né, que são expressões que indicam aí esse tipo de falar e coloquial. Né, aí vem o enunciado, as escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto um caráter atual, cunho apelativo, tom de diálogo, espontaneidade, originalidade. Fica claro ao ler o texto que a letra D ela se encaixa. Opa, errei aqui. É a letra D, viu, pessoal? A letra D se encaixa na alternativa correta, espontaneidade, né? Pelo uso da linguagem coloquial. A linguagem coloquial se contrapõe ao modelo formal, né, padrão, na melhor maneira de se dizer, para não dizer padrão de melhor prestígio, culto, né? A questão de número 3 é uma reflexão também, mas ao contrário do Celso Cunha, o Wagner, ele vai trazer mais uma reflexão sobre essas variedades aí, né, linguísticas e os seus desdobramentos aí nos contextos, né, no sentido de que o senso linguístico diz que não há uma variação superior à outra, e isso acontece pelo fato de, no Brasil,
o português ser a língua da imensa maioria, esse português seja um bloco compacto, coeso e homogêneo. Então, para Bagno, a língua ela não pode se dividir, né? Ela não pode haver uma balança que vai julgar entre o certo e o errado, vai depender do contexto, principalmente aí visto que a grande maioria da população se utiliza, né, de um português, né, vamos dizer assim, fora do padrão, né, já que esse padrão, ele na maioria das vezes é ensinado nas escolas, né, em ambientes de uma educação formal. Sobre o fragmento do texto de Marcos Bagno, podemos inferir, né, quer dizer, podemos deduzir, né, podemos tirar essa informação do texto, exceto de menos qual alternativa. A língua deve ser preservada e utilizada como instrumento de opressão. Está falando isso lá no texto? Quem estudou mais define os padrões linguísticos, quer dizer, olha, o jeito de falar correto é este, né? Analisando assim o que é correto e o que deve ser evitado na língua. É justamente isso que eu acabei de comentar e que o autor se contrapõe lá no texto ao argumentar que a grande maioria não utiliza a língua, né, como um padrão, né, como um instrumento de opressão, mas ela deve ser utilizada como instrumento de igualdade. E durante todo o pensamento dele, principalmente na obra Preconceito Linguístico, ele vai argumentar sobre esse fato, né, dizendo que a língua ela não pode ser um mecanismo, né, em que possa se dar, né, preconceitos de ordem linguística, mas que se deve respeitar, né, os diversos falares aí, tendo em vista que o Brasil é um país continental, né, e bastante rico aí no que se relaciona à linguagem. Não existe uma forma de se falar mais correta do que a outra, e não existe um lugar que se fala mais corretamente o português do que determinado lugar. Bom, era isso que a gente tinha para esta aula, né? Espero que vocês tenham compreendido. Até breve.